nós estamos aqui hoje para falar sobre regência. Regência verbal e nominal. Mas eu fiquei cá pensando com meus botões, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um monte de regras, um monte de exemplos para eles assistirem, aí vai ficar um vídeo extenso, moroso. Então não, eu vou fazer o seguinte, ó, é um conteúdo extenso, tá? Tem muitos, quer dizer, cada palavra que você encontrar aqui em língua portuguesa vai ter uma regência, né? Então é complicado fazer lista aqui para vocês. Então eu quero que você entenda o mecanismo da regência. O que é regência? Então vamos lá. A regência, ela é uma relação de subordinação entre o verbo e seus complementos, quando é regência verbal, e entre o nome e seus complementos, quando é regência nominal. Como é que se determina essa subordinação? Geralmente, na verdade, pelo uso ou não de uma preposição. E de qual preposição é essa, tá? Vamos usar então aqui o exemplo da palavra respeito. Eu tenho respeito por você, ou por meus pais, por exemplo, ou pelas autoridades, que é o per, mas uso o os, né? Então, olha só. Então, a regência, ela tá focada no uso ou não de preposição e em qual preposição você vai utilizar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir, você tem que pegar um livro, e realmente você tem que pegar, porque eu ainda vou fazer um vídeo para vocês aqui com todas as regências, mas vai ser eu vou ler para vocês todas as regências, é isso que vai acontecer. Então eu não quero esse tipo de vídeo chato e moroso. Eu ainda até vou fazer, porque eu acho necessário para que vocês tenham como arquivo aí. Mas o mais interessante é você entender o que é a regência. Então, eu vou começar com a regência verbal. O que é a regência verbal? Como eu já disse, é a relação de subordinação entre o verbo e seus complementos. Em língua portuguesa, nós temos na verdade são quatro possibilidades de verbo. Então nós podemos ter um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento nenhum. Por ele mesmo ele já deu o recado, mais ou menos assim, ó, meu cachorro morreu. Ai, é horrível isso, mas enfim, meu cachorro morreu. Morreu é um verbo que não precisa de complemento. Ah, professora, eu posso perguntar como que ele morreu? Pode, mas o verbo em si, a mensagem que o verbo quer passar para você, ela já passou, você já entendeu o que aconteceu. Então, esses são os verbos intransitivos, que não precisam de complemento nenhum. Morreu, chegou, comeu, enfim, tá? Dormiu. São verbos que não precisam de complemento, são os verbos intransitivos, tá? Aí você tem os verbos que são transitivos. Os verbos transitivos precisam de complemento e alguns pedem uma preposição, outros não pedem preposição. Fácil. Olha só, eu gosto de chocolate. Gosto é o verbo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Se eu chegar pra você e falar assim, ai, o fulano, eu gosto. O que você vai falar? Mas gosta de quê? Porque o verbo gostar em si, sozinho, ele não encerra, ele não termina, ele não dá conta do significado. Então, ele precisa de um complemento. O complemento é de chocolate. E aí eu tenho um objeto indireto. Indireto por quê, professora? Porque o objeto indireto, ele tem preposição. Porque o verbo eu gosto, o verbo gostar, pede a preposição de. Entenderam? Essa é a questão da regência verbal. Ah, tem outro jeito, professora? Tem. Eu comprei um carro. Se eu disser pra você só, fulano, eu comprei. Você vai me dizer o quê? Mas comprou o quê, criatura? Um carro. Um carro é complemento do verbo comprei, mas ele não precisa de preposição. Aí você fala assim, professora, um é preposição? Não, não é, criatura. Aí eu vou dar uma bronca. Você tem que aprender, você tem que saber quais são as classes gramaticais, tá? Você tem que saber o que é uma preposição, senão fica difícil da prof ensinar, tá bom? Beleza? Então, olha só, alguns verbos pedem um complemento com preposição. Outros pedem um complemento que não precisa de preposição. Quando a gente precisa de preposição, esse complemento é um objeto indireto. Portanto, o seu verbo é um verbo transitivo indireto, como é o caso do gosto, tá?
Agora, se ele não pede preposição, ele é um verbo transitivo direto, não pede preposição. É o caso do verbo comprei. Tudo bem? Professora, e o quarto verbo, a quarta possibilidade? É o verbo de ligação. Eu coloquei aqui para vocês, tá? O verbo de ligação. Ele é um verbo que não precisa de complemento necessariamente, mas ele liga um predicativo do sujeito, esse predicativo é uma característica, uma situação, ao sujeito. Essa é a função dele, tá certo? Então, a menina está feliz. Bem básico esses exemplos aqui, né? Então, feliz é característica da menina. Está é um verbo de ligação. Tudo bem? Então, o que você tem que buscar aprender para saber qual é a regência dos verbos? Se esse verbo transitivo é direto ou indireto. Aí, se você já assistiu os meus vídeos sobre crase, você vai perceber que tem alguns verbos que pedem uma preposição que é o a. Não é verdade? Isso, tá? E na frente desse verbo pode ter uma palavra, né, que admita o artigo a. Aí você junta preposição com o artigo e faz a crase, tá bom? Tudo bem? Vou à festa. O verbo ir, nessa flexão vou, né, ele pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. E antes da palavra festa, que é uma palavra feminina, existe o artigo a. Juntando os dois eu faço a crase. Mas isso você assista aos vídeos sobre crase, vai ficar bem mais fácil. Tudo bem? Então, esse é o conceito da regência verbal. E a regência nominal? Gente, a regência nominal é o seguinte, alguns nomes pedem complemento, tá? Muitos, aliás. Então, você tem que ver qual esse complemento e se para fazer esse complemento, geralmente tem a preposição. Mas qual preposição que eu posso utilizar? No caso do respeito, respeito é um nome, tá? Eu tenho respeito por você, meu aluno, minha aluna que me assiste, todos que me assistem, tá? Eu tenho respeito por vocês. Então, a palavra respeito pede a preposição por. Então, você tem que avaliar, você tem que ir atrás e estudar quais são as preposições que acompanham os nomes, tá? Desobedecer é um verbo, né? Vamos voltar para a regência verbal. Quem desobedece, desobedece a alguém, tá? Então, essas preposições que são permitidas depois de verbos e depois de nomes, são as preposições que vão determinar qual é a relação que tem entre o verbo e seu complemento e entre o nome e seus complementos. Tudo bem? Isso é regência verbal e nominal, ok? Estude bastante, vá com calma, leia com atenção e entenda qual é a relação de subordinação. É bem melhor que decorar, tá bom? Beijo, até a próxima!